Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Bom, hoje é aquele dia especial, né? O domingão da marcação. Chegamos atrasado no gráfico, né? Era para fazer uma belíssima de uma entrada aqui, ó. Tá, mas está tudo bem. E então temos região de suporte e resistência, ok? Um engolfo acontecendo, né? Uma tendência estreita de alta. Região aqui, ó, de liquidez, tá? Que foi rompida. Então, né? Parece ser uma correção após um final de movimento, né? Parece. Então hoje é aquele dia especial onde a gente faz as marcações no gráfico. E ele deixou um final de movimento, ó. Eu vou com ele. E por quê? Foi definida uma nova região de suporte aqui, ó. O que está me autorizando a fazer uma compra aqui, pessoal? Essa tendência de alta aqui, tá? A tendência estreita, tá vendo? Ó. Euro USD é o par da moeda. Ó, temos essa região aqui do passado também, ó, como parâmetro, tá? Ah, ele foi lá preencher somente, tá, pessoal? Olha lá, tacou a gente já para cima, sem dó e sem piedade. Por que que é importante, né, você ficar atento à sua análise e não duvidar dela, né? Por causa dessas oscilações aí que acontecem. Você viu o padrão final de movimento, já fez a compra, ele pode ser que tenha injeção financeira naquele momento, a ponto dele buscar mais um pouquinho, né? Olha lá, ó, tá vendo? Você tá vendo agora aqui, tá? Então, o EURUSD está servindo só para fazer uma recuperação, né, de loss. Vamos para o Sol USD, tá? Então você entendeu aqui, né? Primeira entrada, vimos um padrão acontecendo, após uma tendência estreita de alta, que saiu da região de suporte, né? E compramos. Aí ele foi lá e preencheu, por causa do quê? Dessa região aqui, ó, tá? Que ele tinha rompido, ok? Foi buscar liquidez lá, para depois continuar, ok? Então vamos lá. O gráfico está sempre buscando liquidez, né? Ele sempre busca liquidez. Qual vai ser a próxima liquidez que ele vai buscar a partir daqui, né? Será que, né? Qual será? Essa pergunta que você deve fazer, tá? Então, só voltando ali. Bom, aqui eu estou vendo uma forte pressão vendedora, talvez simbolizando aí um momento de queda. Esse engolfo, vou apostar que é um engolfo verdadeiro, tá? Se ele voltar mais um pouquinho, eu pego. Não deu nem tempo de marcar, né? Vamos ver se ele volta. Aí,
Pronto, consegui fazer a defesa. Ó, tá vendo aqui essa tendência estreita de queda? Ela está simbolizando aqui, ó, claramente uma estrutura de um canal de baixa, tá? Tá bem definida. Ah, mas se ele continuar subindo aqui, Augusto, praticamente impossível ele fazer isso, tá? Vê? Só o SD é o par da moeda. Ó, e ele foi fazer o quê? Preenchimento, pessoal. Eu tomei um loss duplo aqui, ó. Já vou pegar outra defesa. Ok? Só para recuperar, né, o problema lá, né? Fui preencher a região. Mas, pela lógica, ele precisa continuar vendido. Tá entendendo? Ele está dentro de uma região de oferta. Ok? Para você que é iniciante, você não faça isso, tá? Essas duas entradas de duas taxas que eu fiz aí, não. Faz só uma. Tá? Só depois que você pegar bastante prática mesmo. Ok? Olha lá, beleza. Recuperação de loss bem sucedida. Então, o que foi o problema aqui? Qual que foi o problema? Ué, estávamos operando dentro do canal de baixo, fizemos uma venda após o engolfo, após uma grande negação, foi lá e fez preenchimento, deu loss na gente no preenchimento, e aí a gente corrigiu porque ainda ele estava preenchendo, tá? Beleza. Só o SD só serviu para empatar também, né? Vamos pegar um ETH agora? ETH USD? É muito azar, né? Por exemplo, você entrar bem no momento que o gráfico quebra um padrão, né? Ele muda o comportamento dele, né? Ó, então aqui que nós estamos observando no ETH. Agora eu preciso de duas entradas positivas, né? Porque até agora só patinamos como um V8 numa poça de lama, né? Motorzão, mas dentro de uma poça de lama ele não vai sair do lugar, né? Então vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Ó, claramente ele está em tendência de queda, tá? Claramente. Aqui, ó, o que, que ele fez? Ele está fazendo como se fosse uma distribuição, tá? Eu vou anotar aqui, ok? E aqui, ó. Olha lá, ele está indo para a região de liquidez da distribuição. Como está essa tendência? É uma pergunta que eu devo fazer para mim mesmo. Como está essa tendência? Né? Está perdendo força. É momento de entrada? Talvez não, tá? Por quê? Olha aqui. Temos essa área. Ele está deixando de preencher aqui porque ele já apoiou no 50% dela. Tá vendo? E ele está rompendo. Fazendo uma exaustão, tá? Olha aí. Agora ele está buscando uma região mais importante. Mas ele conseguiu alcançar essa região mais importante? Não conseguiu. Então eu vou com ele. Tá? Esse candle não significa nada. Tá? Que é uma exaustão porque ele está fora de um contexto gráfico. Tá? Eu vou com ele. Tem essa área aqui de liquidez e tem essa outra área.
Tá vendo? Olha aí. Incrível essa entrada, hein? Esse gain ele vai valer por todos os empates que a gente levou até agora. Tá? E aproveita e fica com a gente, tá? Que no final do vídeo eu tenho um bônus para vocês, né? Ontem, você assistiu o vídeo de ontem, a gente falou de absorção e hoje a gente vai falar de ponto A e ponto B, formações de nova estrutura, ok? De acordo com o inscrito Aloysio, ele fez esse comentário e a gente vai estar ajudando nessa questão aí, tá? Olha lá, entrada linda, né? Fantástica, tá? Então, ETH-USD já não dificultou o processo para a gente, né? Igual o euro e o sol, tá? E vamos agora, deixa eu ver o que sobrou aqui. Sol, BTC-USD geralmente é time diferente, Airlines, né? Ontem a gente já pegou pela primeira vez uma entrada na Airlines e já detonou mesmo, né? Olha lá, ó, rompimento, retração, continuidade. Olha como o contexto está formado aqui, pessoal. Ó, resistência, suporte, tá vendo? Tá meio fora de ângulo a minha linha, né? Olha lá, tô corrigindo ela, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Olha lá, tentativa de throwback aqui. Será que é realmente um throwback? Parece que é, tá? Parece. Aí, pronto. Então, vamos com ele, né? Me tacou para cima assim na malandragem. Deixando a gente em desvantagem, né? Olha lá, vamos ter que aceitar dessa maneira mesmo, pessoal. Torcer pro Candle segurar aí como busca, né? Busca de extremidade, tendência, enfim, né? Vamos torcer. Mas se for um loss, vai ser um loss bonito, tá? Pode ter certeza. Perfeito, meta batida. Tá vendo? Então, você que está aqui maratonando o nosso canal pela primeira vez, aqui nós mostramos análise gráfica nua e crua, como você deve aprendê-la, tá? Então, assim, aqui você vai entender todos os pontos, por que, que o gráfico está descendo, por que, que ele está subindo, por que, que ele parou ali, por que, que ele ensejou subir para cima, enfim. Né? E no final ainda tem bônus, né? E hoje é aquele dia que a gente faz marcações, né? Mas assim, nem sempre dá tempo de marcar, você viu? E a gente já chega entrando. Como eu estou dizendo para vocês, né? O que me chamou a atenção nas opções binárias é que eu não preciso ficar esperando meia hora, uma hora, para poder fazer uma entrada e nem colocar muitas linhas. Eu praticamente já estou entendendo o que o gráfico está fazendo aqui, né? Estou marcando aqui por quê? Porque para ensinar vocês que não tem experiência ainda, né? Você que está começando agora, você entender o que, que me fez fazer essa entrada de compra aqui, essas duas linhas aí, ó, tá? Não deu tempo ainda de eu marcar essa, ó. Eu queria mostrar para vocês, não deu tempo, tá? Mas enfim, né? Meta batida, começamos aí praticamente levando o terror psicológico, né, do Euro USD e do Sol USD, mas não nos abalamos, se mantemos firmes como um prego na tábua, né, não um prego na areia, né, como muita gente opera como um prego na areia, nós operamos como um prego na tábua, tá? Enfim, né? E vou ler aqui para vocês, né, pedido do Aloysio, que a gente deixou para hoje, né? Então, Aloysio, parabéns, Aloysio, por estar sempre acompanhando os nossos vídeos. O Aloysio, ele falou assim, Augusto, você poderia fazer um vídeo mais focado em identificar o ponto A e o ponto B e sobre a formação de uma nova estrutura? Vou dar exemplo para você, Aloysio, para você entender certinho, tá? Então, vamos ativar a ferramenta mágica para entender por que dessa entrada, para a gente estudar, né, o porquê desse movimento aqui.
Ó, região de suporte, região de resistência. Beleza? Tendência de alta. Beleza. Tendência de alta. Final de movimento. Então, quando o gráfico ele vem até aqui, ele cria... Nós chegamos atrasado, lembra que ele fez esse final de movimento aqui, já era para ter entrado aqui, ó. Só que o nosso time já tinha inspirado de entrada na hora que a gente chegou. Então, o que ele fez? Um engolfo e um final de movimento, um doji, tá? Então, o final de movimento, nada mais, nada menos que um doji, tá? Só que eu estava de olho naquela região lá do passado que foi rompida. Tá? Uma resistência foi rompida lá no passado. E ela se transformou aqui no presente em um suporte. Tá? Então o gráfico está sempre buscando liquidez. Okay? Ele pode passar por uma região onde ele não tenha efeito de reverter. Ele fez um sinal de movimento aqui, mas não reverteu por causa da força da tendência, da injeção financeira que estava nela dos compradores, né? E aí ele foi, andou mais um pouquinho, criou um novo final de movimento e voltou para preencher a região de liquidez que ele não tinha preenchido aqui, né? Ele só tinha rompido ela. Preencheu, olha lá, o gráfico sempre vai, ele fez um preenchimento aqui. Preenchimento. Então o gráfico sempre vai buscar a região de liquidez para ele poder continuar o percurso dele. E prevendo o preenchimento, nós fizemos uma recuperação de loss. Então ele entrega esse loss bonito após o final de movimento, tá? E a gente vai lá e preenche, né? Faz a entrada de preenchimento aqui, ou seja, para deixar os compradores continuando a movimentação. Entendeu que ele preencheu aqui essa área aqui, ó, de liquidez? Que ele rompeu? Então, por causa que ele estava em tendência estreita de alta, tá? Aí, no Sol SD, olha que coisa mais linda, né? Canal de baixa. Um canal de baixa. Olha aqui, uma negação superior. Fortalecendo ainda mais essa LTB. Ok? O gráfico encerrou o ciclo de alta com essa negação. E aí ele faz um golfo. Tá? Engolfo. Porém, né, ele não continua o movimento de vendas como ele continua aqui, né, como ele continua aqui. Tá? Ele poderia fazer pelo menos mais um candle, porque afinal é um engolfo que está acontecendo aqui. Após uma grande negação, né, que impediu os compradores de subirem. Só que o comprador, ele dobra a aposta aqui, ó, e vai preencher a área. Que área? A região da LTB, tá? Vamos lá, região LTB. Então, a LTB, a linha de tendência de baixa, ela não é só essa parte, a sua zona de entrada. Ela não é só o corpo da vela, ela é também o espaço que tem entre o corpo da vela até a ponta do pavio. Tá? Então, olha aí, ele vai lá, preenche, e a gente faz o quê? Recuperação de perda. Tá vendo? Recuperação de perda. Então, sempre quando você tiver analisado o gráfico, você jamais mude sua direção. Jamais duvide do que você aprendeu. Tá? Mantenha-se firme, como um prego na tábua. Não vai fazer igual a maioria das pessoas que fica que nem um prego na areia, ao invés de fazer a coisa certa, vai lá e faz totalmente ao contrário e toma stop. Porque duvida do próprio aprendizado. Porque não está aprendendo direito. Tá? Não aprende com o trader certo.
O trader certo não passa confiança para ela mesma ter confiança nas operações dela. Entendeu? É isso. Então, vamos lá? Tomamos, olha só, importante aqui, pessoal, é que no nosso canal você não vai acertar todas, tá? Você vai sempre aprender a recuperar as perdas. Recuperar perda, recuperação de loss. Por quê? Eu sempre falo para vocês, vocês precisam ter essa habilidade. Porque quando você sabe recuperar a tua perda, você volta para os trilhos e consegue bater a meta. Quando você não sabe recuperar a tua perda, você vai para outro gráfico achando que aquele lá é um gráfico ruim, mas na verdade você operou certo naquele gráfico, só teve uma oscilação, entendeu? E aí você vai colocar em risco a sua entrada, porque você está num cenário totalmente novo, sendo que aquele já estava analisado, entendeu? Então, o trader que sabe recuperar a perda, ele é inabalável, ele é imbatível. Por quê? Ele tem a oportunidade de continuar acertando até bater a meta, tá? Foi erro aqui? Foi erro aqui? Não foi erro, foi acerto. Foi erro aqui? Esse engolfo? Não foi erro, foi acerto. Tá? Só tem uma pessoa no planeta que conseguiria prever que esse candle, ao invés de descer, ele iria subir. E só tem uma pessoa no mundo, no planeta, que iria prever que esse final de movimento teria um preenchimento logo em seguida. Sabe quem? Trader bola de cristal. Esse não erra nenhuma, ele acerta todas, ele faz saque de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil. Tá? Ele sempre está mostrando saque para você porque ele não erra nada. Ele já acorda acertando e vai dormir acertando. Tá entendendo? Só que nós nunca seremos igual a ele. Entenda o seguinte, você nunca será igual a ele. Porque ele é o único que tem a bolinha de cristal que não deixa ele errar. Tá? Você tem que aprender a lidar com a perda e manter o teu controle emocional em ordem para você bater tua meta. Usar a perda como um degrau para poder bater a meta. Tá? É isso que eu ensino para vocês. Bom, e aqui, pessoal, mais claro que água mineral, né? Até combinou. Ó. O que está acontecendo aqui? Participação compradora. Está acontecendo aqui também o quê? Uma reacumulação. E aqui está acontecendo o quê? Um rompimento. Rompimento do quê? Está confluindo. Dentro da reacumulação existe um canal de alta. Tá? E acima da reacumulação tem uma resistência. Então o gráfico ele foi tão forte aqui, ele fez assim, ó. Vou fazer o desenho para você, ó. Ele vem em participação pública, ele cria o suporte aqui embaixo, a reacumulação. Aí ele vai lá, confirma a resistência. Opa. Aí ele volta de novo, ele chega no suporte, na região de liquidez de suporte. Aí ele vem até aqui, ó, e vem subindo em amplitude. Porém, ele já segura no 50%, fazendo um throwback. Tá vendo? Ele segura no 50% e usa como trampolim a região de equilíbrio desse canal de alta. Vai lá, toca na resistência, não consegue reverter, que é a resistência de uma reacumulação, pessoal. E aí o que ele faz? Rompe. Ok? Na hora que ele rompe, ele está rompendo o canal de alta e a reacumulação ao mesmo tempo, tá? Ele está rompendo tanto o canal quanto a reacumulação. Você acha que
esse movimento que está fazendo isso, ele está forte ou está fraco? Está fortíssimo. Olha o gain que ele entrega para nós. Para ter essa força, para romper a estrutura de uma LTA, de um canal de alta, mais uma resistência de uma reacumulação, ele está fortíssimo. Então ele vai embora. Né? Porque existem também falsos rompimentos, como eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. E outro detalhe, tem uma zona aqui de liquidez, tá? Zona de liquidez, beleza? Aguardando ele. Então, nós vamos ajudar ele a chegar tanto no primeiro parâmetro, quanto no segundo parâmetro. Beleza? Ah, mas Augusto, se ele tivesse já chegado na região de liquidez, aí acenderia a luz de alerta. Beleza? Aí agora temos a Airlines, né? A Airlines não decepciona a gente acerta todas nela, hein? Mas será que ela é um par de moeda bom? Não é. Não é. Ele é igual a todos os outros. É que nós estamos fazendo a análise correta. Tá? Então vamos entender o que aconteceu aqui? Entenda o seguinte, não existe par de moeda ruim, tá? Ó, distribuição, participação, beleza? E aqui nós trabalhamos dentro da participação pública, né? Nesse canal de baixo, fizemos uma operação contra a tendência, tá? Olha aqui. Operação contra a tendência. O que me fez eu acreditar? Ué, o que está acontecendo aqui? Peraí. Beleza, deu certo. Então, o que fez eu acreditar que esse gráfico estaria subindo aqui nesse momento? Porque ele fez um throwback aqui e ele confirmou o throwback. Ó. Ele confirmou. Eu já entrei com tudo aqui a favor do contexto gráfico. Tá certo? Então, nem sempre quando você vê um canal de baixa, né, saindo de uma distribuição, significa que você vai operar vendido. Tá entendendo a lógica? Tá? Em certos momentos você vai ter que trabalhar comprado. Assim como assim, ó, assim como você está vendo aqui, assim como você está vendo aqui, assim como você está vendo aqui e aqui dentro do canal de baixo, tá? Então, você teria várias possibilidades de comprar dentro do canal de baixa. É só analisar o contexto, saber analisar da maneira correta, tá? Entendeu certinho então? Que nessa distribuição aqui, ó, depois da distribuição, houve uma participação, ó, depois da distribuição, houve uma participação, a gente só operou dentro da participação, tá? Que depois teve a estrutura dela quebrada e houve outra participação pública mais contundente, buscando região de liquidez lá em cima, tá? Até rompeu, ó, tá vendo? Então é isso, tá? Agora, você gostou do vídeo? Eu acho que eu mereço um like para estar mostrando isso para você. Tá? Então, se você puder deixar esse like, vai me fortalecer muito. Porque eu não estou ganhando nada, né? Então, o pagamento que eu preciso por estar ensinando isso daqui para vocês, para mim manter o canal fazendo mais vídeos, é o seu like, tá? Então, eu vou ficar muito agradecido, tá certo? E agora a gente vai para a pergunta do Aloysio, certo? Então, vamos lá? Augusto, você poderia fazer um vídeo mais focado em identificar o ponto A e o ponto B, e sobre a formação de uma nova estrutura, se puder, é claro? Certinho, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vamos pegar um JPY aqui, tá? Do mercado aberto, tá? A gente usou ele ontem, né? Ele estava agradável ontem para poder ensinar, tá? Então vamos lá. Tomar mais um gole de café. Aqui, ó, nós temos um momento
Vou pegar aqui mesmo, tá? Para ficar mais fácil. Não precisa ser tão perfeito. Ó, o gráfico veio e suportou o movimento no ponto A. E ele saiu em participação pública e criou um ponto B. Tá certo? Então vamos lá. Suporte. Resistência. Ok? Então o que ele fez aqui? Né? Ele sai de um ponto A. Para que eu uso o ponto A e o ponto B? Para mim definir um parâmetro onde eu vou fazer minha entrada. Tá? Ele sai do ponto A, ele vai para ponto B, ok? E aqui ele resiste o movimento, né? Quase uma consolidação aqui, tá certo? Aí ele vai e se dirige para um ponto C. Vamos lá, ó. Ponto C. Acabou de criar um ponto C, um suporte de ponto C. Beleza? Então, a partir daqui, eu já sei o que o gráfico está fazendo. Então, logo, a minha entrada vai ser quando ele voltar para o ponto B. Tá certo? Olha que interessante. Se eu tenho ponto A, ele foi lá e criou um ponto B, confirmou o ponto B, voltou e criou um ponto C. Quando ele voltar para o ponto B, eu vou fazer minha entrada. Tá? Olha lá, ó. Gain. Teria outro gain aqui. Eu não perderia esse outro gain aqui de jeito nenhum. Ó. Outro gain aqui. Tá? E então, para você entender o que está acontecendo aqui, o que me fez, né? O ponto A, ponto B, ponto C, o que está sendo formado aqui nesse ponto A, ponto B e ponto C? Uma participação e uma distribuição. Beleza? Aí, Aloysio, você também perguntou também sobre a formação da nova estrutura, né? Quer ver? Ó, e a formação de a nova estrutura, como é que ela é formada, a formação da nova estrutura? Vou explicar para você como é formada, tá? Por exemplo, se eu estava analisando ponto A, ponto B, ponto C, fiz entrada aqui, né? Enfim, como eu saberia que está sendo formada uma nova estrutura? Simples, tá? Quando ele rompesse essa área, eu saber. Quando ele fizesse o rompimento aqui, eu já saberia que está sendo criada uma nova estrutura. Qual é a nova estrutura que está sendo criada? Se nós temos participação, distribuição, e quebrou a estrutura de distribuição, porque a lógica seria ele trabalhar comprado novamente para buscar o ponto B, lá em cima, né? Vou colocar aqui. Se ele quebrou a estrutura, está criando um novo movimento. Em primeiro lugar, Luiz, está criando o quê? Uma tendência estreita de queda. Segundo lugar, está criando um canal de baixa. Vamos nomear aqui, ó. Primeiro lugar, tendência estreita de queda. 2, está sendo formado canal de baixa. 3, o que está sendo formado também? 3, está sendo formado um canal mais amplo de baixa. Como assim, Augusto? Um canal mais amplo de baixa? Mostra para mim. Né? Olha aqui, se você pegar essa LTB, tá, e traçar dela até aqui, depois da quebra de estrutura, você pode aproveitar uma estrutura lá do passado,
e pegar aqui, você tem um canal mais amplo de queda. Tá? Você vai operar onde? Na estrutura dele, ó. Na LTB, bem aqui em cima, ó. Entendeu, Aloysio? Entendeu? Que conforme o gráfico vai movimentando, o contexto vai se criando, ele pode se criar estreito, ele pode se criar em um canal estreito de baixo ou um canal amplo de queda. Tá? Agora, o que está aparecendo aqui? Um sinal que pode ser alterada a estrutura desse canal de baixa. Então, o gráfico já está avisando para você. Aloysio, depois de você entender o ponto A, ponto B, ponto C e feito operações no ponto B, né, eu fui lá e respeitei, né, o ponto C certinho, mas quebrei a estrutura. Criei uma tendência estreita de queda, que depois se transformou em um canal estreito de baixa, que depois deu origem, após uma tendência de alta, num canal mais amplo. Tá? Só que agora, Luiz, eu estou criando uma falha de penetração de estrutura. Então, eu estou te avisando que eu não te garanto mais nada. Tá? Falha de penetração. Que é aqui, ó. E vamos ver se o gráfico não vai garantir mais nada? Pois bem, não garantiu mesmo. Tá? Porque aqui, ó, ele já começa a quebrar a estrutura. Tá? Vamos entender certinho? De canal de baixa, ele já quebra a estrutura aqui, ó. Tá? E começa o quê? A acumular. Tá entendendo? Ó, canal de baixa e acumulação. Entendeu a falha de penetração de estrutura? O que, que ela faz? Ela te avisa. Tá? Ela avisa você. Olha aqui. O que nós estudamos sobre isso, pessoal? Sem dó e sem piedade. Outro ninguémzão aqui na frente, ó. Tá? Tudo que eu estou ensinando para vocês é para você assim, chegar no gráfico e tendo chance de tomar loss, você sair positivo, você pegar e ganhar teu dia. E você operar não sabendo quando você está ganhando dinheiro ou se divertindo, né? Ou trabalhando, né? Você não sabe quando você está trabalhando, quando você está se divertindo, quando você está ganhando dinheiro. Já está tudo igual. Tá entendendo? Então nós estudamos sobre isso, né? Então o gráfico está conversando com você toda hora, tá? Então é isso, é assim que eu enxergo o contexto, Aloysio. Porque quando eu olho, estou voltando o gráfico lá atrás, eu estou vendo tudo isso que eu estou mostrando para você, mas sem colocar linha, sabe? Em tempo real, assim. Um flash eu já sei tudo o que está acontecendo. E é por isso que você vê, às vezes, eu, né, fazendo a entrada e ainda sendo teimoso de recuperar o loss ali. Enquanto teria muitos traders que falaram, não, tá ruim. Peraí, deixa quieto. Não vou operar, não. Por isso que eu sou teimoso e na hora que o gráfico me dá o loss, eu vou lá e recupero o loss. Porque eu já mapeei tudo isso. Os pontos A, pontos B, pontos C, pontos D, as quebras de estrutura, né? A formação de uma nova estrutura. Então, só recapitulando, Luiz, você entendeu então o que é um ponto A e um ponto B, né? É um parâmetro que nós utilizamos para fazer uma análise no futuro, tá? Para você mapear, para você se organizar, tá? Você entendeu para que serve a quebra de estrutura? Ela mostra para você uma formação de uma nova estrutura, que pode ser uma tendência estreita, um canal estreito de queda ou um canal mais amplo. Você entendeu também que de canal mais amplo ele pode também mudar a direção dele? Através de uma falha de penetração de estrutura? Exato, ele pode se transformar numa acumulação ou numa distribuição. Depende, se ele está de alta, ele pode formar uma distribuição. Se ele está de baixo, ele vai formar uma acumulação. Entendeu? Então é isso.
Gostaram do vídeo? Aloysio, espero que você tenha gostado. Quero te agradecer de coração pela pergunta, tá? E nos vemos novamente aí na segunda-feira no Mercado Aberto. Isso aí, tá? Então, hoje foi o Domingão na Marcação. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente final de semana para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!